Começa agora o Empreenda-se, o podcast da Associação Empresarial de Itajaí. Eu sou Amanda Zopelaro, assessora de comunicação aqui da entidade. E hoje a gente vai falar sobre o papel do corretor de imóveis. Fique com a gente, o programa está imperdível. Sejam todos bem-vindos e hoje a gente tem um convidado especial aqui trazido pelo Robson, pelo Wagner. Wagner, que é o coordenador do Unimove, o Núcleo Setorial Imobiliário, e o Robson, que é o nosso vice-coordenador. A gente está com o Anderson, seja muito bem-vindo, Anderson. Queria que vocês, detalhassem um pouquinho, a gente que já começou ali dando uma pincelada no podcast anterior sobre o papel do corretor de imóvel. A gente acha que vocês acabam fazendo só aquela troca ali, da compra, venda, mas tem muito mais coisa por trás, não é mesmo? Tem bastante. Eu vou te falar que eu já estive do outro lado do balcão como cliente, E foi até uma experiência interessante, porque eu sempre trabalhei com vendas, mas venda de mídia, de publicidade, algo intangível. E a venda de imóvel é algo tangível, é um sonho, Não compra 10, 20 imóveis, Tu compra ali 2, 3, dependendo da tua classe social. E eu senti, na época, como cliente, eu como vendedor também, senti, faltando algumas coisas, alguns detalhes. E a gente acaba observando, como somos da área de marketing, da área comercial, a gente acaba observando. Mas o papel do corretor, e aí estando do outro lado do balcão, ele é muito mais na orientação, de fidelizar o cliente, de que realmente fazer, eu vendi hoje e não ter mais o pós-venda e não voltar mais a falar com o cliente. Então, essa é a importância de estar acompanhando, principalmente quem vende na planta ou quem vende uma casa, Toda a parte da documentação, toda a parte de deixar tudo 100% para não deixar o cliente preocupado, porque ele tem que ser muito assertivo com aquele investimento que ele fez durante algum tempo e deixou ele guardado, agora eu vou realizar o sonho da minha família. Então esse papel ele passa a ser fundamental na hora da compra e da venda do imóvel. E é por isso que a gente diz também que as pessoas elas precisam ter o seu corretor de confiança, Precisa sim, e eu conheço corretores que têm clientes já de 20 anos. A fidelização, Ele confia cegamente naquele corretor, então é porque ele faz um trabalho muito bem feito. Tem imobiliários de Itajaí que tem mais de 40 anos e com seus clientes ali fidelizados. Então, com certeza, no meio do caminho, sempre fizeram um excelente trabalho. E essa fidelização ela é importante, porque quanto mais o cliente se abre para o corretor, menos o cliente perde tempo procurando imóveis ou procurando uma solução para ele. Muitas das vezes o cliente chega para o corretor, dá meia informação para ele só e tenta fazer com que o corretor tenta descobrir, fazer o corretor descobrir aquilo. E aí o que acontece? O negócio não vai para frente, ele tem que procurar o corretor A, B, C, D, e ele perde bastante tempo. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, quanto mais você saber para mim, mais fácil vai ser o nosso trabalho e menos tempo eu vou cuidar do teu bem mais precioso. Nem é o teu dinheiro e nem a tua casa, é o teu tempo. Mas o que seria essa abertura a mais, assim, o que a pessoa precisa falar quando vai comprar, vender um imóvel? Olha, conversar bastante, falar bastante sobre relação a aquilo que ele realmente procura. Muitas vezes ele vem com uma primeira verdade que não é a verdade absoluta do negócio. Ele vem com aquela pontinha do iceberg para nós e a gente tem que tentar ver embaixo da água o que tem ali embaixo. Então a gente tem que procurar, a gente tenta tirar dele essa segunda verdade, terceira verdade, que realmente motivou ele a ter esses 3 dormitórios que ele está procurando, o que ele está buscando ali quando ele quer centro, mas o porquê do centro. Às vezes não é aquilo que ele imagina, não é aquilo que realmente ele precisa. E vice-versa, às vezes aquilo que ele precisa não está no alcance dele, então a gente tem que procurar uma outra solução. Então, às vezes, quando ele tem uma negativa de que aquilo que ele precisa ele não alcança, ele já vai procurar um outro corretor porque ele não acredita no que eu estou falando. Então, essa falta de abertura que ele tem com a gente também dificulta no processo, faz com que ele perca bastante tempo. Então, essa sinergia e principalmente essa fidelização abrevia muito o tempo do negócio. Para a pessoa, principalmente quem? E o processo, na verdade, o processo de venda, Amanda, para entender, ele vai um pouco mais profundo.
Ele vai lá em cima das suas crenças. Se nós entrar na questão do corretor em si, porque o corretor veio para o mercado imobiliário na grande situação que aconteceu comigo. Então, eu fui empresário um longo período de tempo, então eu fui representando da Global Telecom, tive algumas lojas e vim para o mercado imobiliário. É o que mais ou menos acontece com o corretor. Pega o Robson, a formação do Robson é farmacêutico, entendeu? Pega isso aí. Não, é interessante, tu pega o Wagner vem do marketing, porque o que é na grande maioria, o que acontece? Eu lembro que eu tiro por mim, eu com 12 anos, eu tinha 12 anos de idade, meu pai naquela época era muito comum, meu pai chegou e levou numa empresa de um amigo dele e falou assim, ó, ô fulano, pô, arruma um emprego pro meu filho, pode ser até vendedor. Não tá fazendo nada. Ok, tu entendeu? Então, só que o processo de venda ele vai muito mais além. Ele vai muito mais além, até do próprio cliente. Eu digo hoje para os corretores, eu trabalho nesse processo de gestão, o que acontece? O corretor, na verdade, ele é um psicólogo de venda. É aquilo que o Robson falou, o cliente vem com uma determinada ideia, com um determinado projeto, porém, no meio da história muda tudo. É aquela história. O que é um bom corretor? O que é um bom vendedor? O cara que fala muito. Isso antigamente. Hoje é o cara que ouve. E é interessante, mas se tu parar para ver, tu tens 2 orelhas e uma boca. Qual é o grande segredo? Qual é a grande sacada? Fazer boas perguntas. Porque o cliente, ele sabe o que é. Então, ele vem com uma dor para cima de nós, ok? Ele já está com uma dor, ele está com um problema. Nós precisamos resolver. Só que às vezes ele sabe o que quer lá no interior dele. Ele não sabe transmitir essa mensagem para vocês. Então, esse é um pouquinho do papel também de vocês. E ali, tem 2 pontos ali, ó. então tem 2 pontos. Não, é interessante o que acontece. Tem a situação que ele até quer, só que nesse processo ele não se sente merecedor. Principalmente na cidade que nós moramos, nós temos na cidade que nós moramos, uma cidade meio pequena. A pessoa que ela está conectada muito, por exemplo, um bairro, São Vicente, ela tem condição financeira de estar morando no centro. Porém, ela não se sente merecedora. Então, aí vai o papel do corretor, vai a expertise dele de despertar essa possibilidade. Nós estamos aqui para viver uma vida bacana, uma vida em abundância. Então, tu ter essa inteligência, porque ele mora ali, eu moro aqui, fica aquele síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim. Então, ele pensa, ele não se sente merecedor. É interessante, porque nós temos alguns produtos que o pessoal de Itajaí, quando ele quer fazer algum upgrade, quando ele quer sair de algum determinado lugar, na cabeça dele, é Beira-Rio, não é centro. Então, o que é isso? Então, tudo cresce. Então, por isso que cada vez mais o profissional de venda vai ter que desenvolver muita habilidade, principalmente o processo de inteligência emocional no processo. Quer dizer, uma venda complexa, um casal que está se separando. Então, os dois construíram juntos, saíram no patrimônio de R$200 mil, hoje eles têm um patrimônio de R$1,5 milhão. Todos os dois são merecedores. Então, fizemos uma avaliação da casa, o preço de mercado é esse, aí ela já olha e diz o seguinte, não, tá errado esse preço de mercado. Um outro corretor me disse que era 2,2 milhões, né? Beleza, então vamos fazer uma média, vamos para 2 milhões. Primeira proposta, vem um apartamento na vila, mais um carro e mais uma parte em dinheiro. Ela diz, não, apartamento eu não quero. Aí ele fala também, eu não quero. E aí, como é que fica? Então, aí o nosso papel é entender o que eles vão fazer dali para frente. Aí a gente consegue trazer uma solução muito mais eficiente do que simplesmente cada um ter a sua parte e dali para frente não ter mais contato com ele, sabe? É mais ou menos isso aí. Porque assim, Wagner, o mercado imobiliário não tem uma FIP, não tem um padrão. E no início da história, principalmente o mercado imobiliário começa a ficar bom, então vem várias pessoas que às vezes não têm a bagagem, não têm a qualificação, vêm para o mercado. É interessante, teve uma ocasião que teve nada contra, ele era meu amigo, ele veio de uma outra profissão. Aí ele chegou e falou assim, não, cara, o terreno lá no São Gil da Vale X. Aí a minha pergunta para ele foi, está isso baseado em quê? Qual é a fonte? No achismo, não tem mais achismo, nós precisamos ser profissionais. Só que nessa nova ideia, nesse novo conceito, até o núcleo está de parabéns com esse novo trabalho, está desenvolvendo um profissional diferente, um profissional mesmo. Porque se nós parar para analisar, financeiramente, hoje, um profissional de venda que tem realmente conhecimento, tem capacidade, financeiramente, hoje, ele monetiza mais do que um doutor. Porque ele consegue fazer o giro, né? Exatamente. Só que ele precisa ter habilidade, ele precisa ter o profissionalismo, ele precisa criar uma autoridade no mercado, principalmente o Wagner e o Robson também, eles são muito atuantes na questão da rede social, isso é fundamental. E é interessante, até fazendo um adendo, e algumas participações que eu tive em alguns treinamentos nas imobiliárias, a primeira situação que eu faço, a primeira conexão que você tem hoje é na rede social. Posso fazer uma pergunta? Sim.
Qual é a foto que você tem no teu WhatsApp? Pô, o cara tá fazendo uma... Eu falei assim, cara, bacana, mas tu trabalha em imóvel ou trabalha com produto de... Eu achei legal ali, pô, meu sonho era fazer o que tu tá fazendo. Mas para o mercado imobiliário, a primeira conexão com o teu cliente, porque o processo é inconsciente. A primeira conexão com o teu cliente é, pô, mas o cara é surfista, nada contra surfista ou qualquer outra situação. Mas não trazer com a profissão. Perfeito, tem que trazer a tua identidade para o... E isso é para todas. Também encontro vários exemplos disso na comunicação. E isso é uma comunicação. Sim. E é a primeira, quase a primeira ali, comunicação que tu tem com o teu cliente. De forma digital, né? Uma rede ali, de troca de mensagem, mas é o primeiro contato com o cliente. E se esse primeiro contato ali, tiver um ruído, aí tu já não consegue mais ser leve, aquela conversa, a pessoa já fica um pouco mais receosa. Então, tu já criou uma barreira logo de início. É a conexão não verbal, né? Exatamente. Porque tu vai falar com o teu inconsciente. O cliente olha... Por isso que eu digo, tem cliente para todos. Se o Robson fizer um vídeo, ele vai conectar com o nicho dele. O Wagner faz um vídeo, conecta com o nicho dele. Eu faço um vídeo, conecto com o meu vídeo. Olhando para você, automaticamente, já no meu inconsciente, já gera uma autoridade. É inconsciente. A jornalista, isso. Então, já é. Então, esse é o detalhe que tem que ter. Essa é o fino trato, é o cuidado que a gente tem que ter. Eu vou te dar um exemplo sobre autoridade com o próprio nosso vice, nosso Robson. Ele é muito didático. Nos vídeos dele, ele empolga outros corretores e até quem não é do meio. Porque ele explica, ele orienta, ele vai nos detalhes, ele abre a ferida mesmo. E para quem está querendo comprar ou está querendo vender, isso vai prestar atenção, né? A casa é averbada ou não é? Foi feito inventário ou não foi? E a segunda parte do corretor, né? Que a primeira parte do corretor é ali a venda, a negociação. Pronto, ok. acabou. Mas, e aí? O comprador disse ok, o vendedor disse ok. O que eu faço? Então, para você ver como ele é autoridade, que tinha um cliente comprando com uma corretora parceira nossa do núcleo. Esse cliente encontrou o Robson no Instagram e perguntou para ele, eu estou fazendo uma compra, tu pode só tirar uma dúvida minha? Tu me ajuda, estou fazendo negócio certo ou não sou? Cara, passa aqui para mim, se eu pego né? Sim. Então assim, mas aí, né, como eu estava falando, depois que a gente passa desse passo aí de vendi, deu ok, agora tem a importância do corretor também para que tá a segurança de todo o negócio, né? Então a gente vai buscar toda a documentação, tanto do comprador quanto do vendedor, ver todas os caminhos, né, todas as nuances que tem nisso aí, se já está financiado, se não está, se a casa está verbada, se não está, se vai ter algum problema jurídico nesse imóvel lá na frente, né, algum problema trabalhista. Então a gente busca todas as negativas para dar o quê? Para dar maior segurança para ambas as partes. Às vezes a pessoa faz uma compra ali, um negócio particular, né? E não é proibido por lei. A pessoa, se eu sou dono de uma casa, o Anderson quer comprar a minha casa sem corretor, ele pode vir comprar, eu posso vender para ele. Só que quem está comprando e quem está vendendo, será que eles têm noção de tudo que pode acontecer nesse meio de caminho? Não é. O Anderson vem, vai comprar a minha casa, vai fazer um parcelamento direto comigo, no meio do caminho, o casamento do Anderson se dissolve, como é que fica? O meu casamento se dissolve, como é que fica o pagamento? Então, tem muitos detalhes. E é essa segurança que tem o corretor passa para o cliente, que é uma coisa muito importante da nossa profissão, que é o depois da venda, que é como o Wagner falou no início do podcast, o pós-venda que a gente é obrigado a fazer. E uma coisa que eu anotei aqui na minha colinha é que Nem sei. Eu não posso anotei para não esquecer de falar, é uma profissão regulamentada. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui. Até quando a pessoa for procurar um corretor, que procure um corretor que esteja, né, lá credenciado, lá registrado. É justamente. Vou te dizer, regulamentada e até em alguns momentos não valorizada. Tanto que nos cartórios, nós somos hoje os maiores geradores de movimento em cartório e registro de imóveis, né? Tanto num terreno onde tem apenas uma residência, a gente leva para uma construtora, a gente torna em 40 residências. Então, está gerando ali 40 IPTU, está gerando 40 impostos. Mas nós não temos um balcão especificamente para um corretor na Prefeitura de Itajaí. Nós não temos um balcão no estado de Santa Catarina ou em Itajaí, especificamente no tabelionato ou no registro de imóveis. Então, a classe... Estamos lutando para isso. Estamos lutando para isso. Esta força faz com que a gente tenha essa aproximação,
Porque um advogado, quando ele chega num presídio, então, ele com a OAB, ele tem acesso. Com as regras do presídio, mas eles têm acesso. E qual é o nosso acesso? Nós somos um cidadão comum no meio de todos, pegando uma senha normal. Então, precisamos valorizar. É regulamentada, mas tem muito ainda para evoluir. E é interessante, vai, puxou num gancho interessante, eu tive recente na prefeitura e hoje, economicamente falando, a construção civil hoje é a segundo meio de maior arrecadação que tem na cidade. Então, realmente, é uma profissão de respeito, é uma profissão que, se tu parar para ver, tu pegar um profissional que realmente dá teu respaldo, como o Robson falou, são muito detalhes. A questão de contrato, a questão de se o imóvel está averbado, se o imóvel não está averbado, então são vários detalhes. Então, é interessante, na verdade, deveria ser regra você pegar um profissional de venda que tem essa habilidade, na verdade, né? Isso aí vai te dar uma segurança, um respaldo. É visto tu abre mão de pagar o valor da comissão que já está dentro do pacote, para tu não ter essa consultoria, para tu não ter essa segurança. A dor de cabeça lá na frente pode ser maior. Muito maior. Até perder o imóvel que tu juntou a vida inteira para poder comprar. Então é muito importante passar por aquela gente, por profissionais aí habilitados, isso. E Credenciados, né? E associado. Principalmente associado ao nosso núcleo, para que tu possa ter essa tranquilidade, tu poder dormir, não, esse imóvel realmente é meu. A pessoa que vendeu, poxa, eu vou receber o dinheiro do imóvel que eu vendi, seja ele feito por financiamento, seja ele feito por parcelamento direto, enfim. Então, o corretor, ele passa essa segurança, né? Até mesmo porque, caso alguma coisa dê errado, ele também vai ser responsabilizado por isso. Então, para eu não ser responsabilizado por alguma coisa, eu vou torrar todos cuidados cabíveis para que dê certo, né? E hoje nós temos, até agora a gente falou um pouco sobre o mercado de terceiros, né? Mas nós temos também uma valorização muito grande em relação às construtoras. Então, tinha-se uma política, uma cultura da construtora vender direto, tá? Já era pequena, então o proprietário da construtora ia no restaurante, ele ia no açougue, numa padaria, ele era conhecido. Acabava fazendo negócio. Ele mesmo fazendo negócio. Mas o que? Cresceu, desenvolveu, vieram outros concorrentes. Então, precisou ter uma aproximação daquele que tem o cliente, que tem um canal. Então, assim, o Robson é corretor, ele conhece a Amanda, mas a Amanda não tem tempo de ir na G Pinheiro, não tem tempo de ir na Claros, não tem tempo de ir no Lotiza. Então, nós vamos fazer esse trabalho. E nós estamos com o diretor aqui do nosso lado, que faz exatamente isso, essa valorização, não só do corretor como na sua pessoa de vendedor, mas também na sua vida pessoal. É um cara que nos motiva. Ele nos dá, assim, uma energia de que nós podemos mais, entendeu? É o X da questão, isso é E é interessante se nós pegar dois profissionais, nós pegar um profissional do mercado financeiro e pegar do mercado imobiliário, certo? As pessoas, elas têm uma crença e têm uma autoridade sobre a pessoa que está credenciada para o mercado financeiro. Porém, hoje, junto a vários profissionais, nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos, enfim, o mercado vem desenvolvendo para justamente isso. Um dos objetivos que eu tenho como pessoa é justamente isso. O que é? É trazer essa figura do corretor como autoridade. Da mesma forma como você entra no consultório médico, você vê aquela figura do médico, já te dá aquela segurança, nós trabalharmos em cima, principalmente das crenças dos corretores, certo? Para ele quê? Para ele buscar um profissionalismo, para ele se sentir merecedor do que ele está fazendo, para aí sim nós conseguir levar a classe para um outro nível. Porque eu digo assim, se nós pegarmos qualquer mercado hoje, qualquer pessoa hoje que ganha dinheiro, aquela história que você já ouviu, quem compra terra não é o mercado imobiliário. O cara tem uma grande indústria, tá? E onde é que ele investe dinheiro? Mercado imobiliário. O pessoal do mercado financeiro investe onde? Mercado imobiliário, ok? Então, nós temos que trabalhar e desenvolver cada vez mais esse crescimento do profissional. Primeiro, para ele se sentir merecedor e autoridade, que realmente ele exerce um papel fundamental. Ele deixa pessoas milionárias. Quantas pessoas ele deixou milionárias nesse processo todo? Entendeu? Então, esse trabalho que o Wagner falou, que o Robson que estão desenvolvendo numa crescente muito bacana, é essa união, esse crescimento do núcleo, essa aproximação do núcleo junto aos corretores. Entendeu? Então, isso é muito importante. Eu vejo agora a médio e longo prazo uma profissão aí que vai ter uma crescente muito grande. Por mais que vai mudar muito com a questão da inteligência artificial, que várias profissões vão sair, mas ainda a pessoa quer a figura de alguém para dar esse respeito. Que é a pessoalidade ainda, né? É importante isso. E independente de toda a tecnologia, de tudo que vai vir pela frente, mas tem algumas regras básicas, que é o pós-venda, que é sentar com o cliente, almoçar com ele, olhar nos olhos dele e sentir realmente, além
do que É humanizar. humanizar, né? Fazer uma projeção imobiliária com ele. Teu filho está com 10 anos. Vamos fazer uma projeção para teu filho daqui a 8 anos, quando ele já estiver com 18, ele ter o apartamento dele. Mas é muito cedo. Mas já vamos projetar alguma coisa. Porque a partir do momento em que você senta com esse cliente e tu entra na vida dele, começa a entender, né? A gente consegue buscar uma melhor solução de investimentos. Agora eu começo a dar um spoiler aí do nosso próximo episódio. Eu vou me despedir aqui, mas a gente volta para falar sobre o mercado. Como que está esse mercado em Itajaí, principalmente, em Santa Catarina e no Brasil? Será que a gente já chegou num boom? Será que ainda está por vir? Como que como que vai ficar para os próximos anos? Então, tudo isso a gente vai conversar, sim, mas no próximo episódio. Então, eu queria agradecer o Anderson que esteve com a gente, trouxe informações aqui, olha, que eu desconhecia. Quando eu fui conversar com os meninos aqui, aí, gente, vamos fazer o podcast, vem com a gente. O que a gente pode falar? E a primeira dúvida minha, o que faz o corretor, efetivamente? Fui aprender que, não é só a venda ali, efetivamente, né? Tem muita coisa por trás. Então, esse mercado ele é muito gigantesco e é isso que a gente vai falar no nosso próximo episódio. Você que está nos assistindo, está nos ouvindo, continua com a gente, porque tem muito mais, é informação que não acaba. E nesse próximo episódio vai ser sobre mercado financeiro. A gente vai ficando por aqui.